Os incas chegaram, encontraram pessoas vivendo aqui e incorporaram suas crenças. Mas fizeram isso em uma escala muito maior, transformando por completo o topo desta montanha. Quando ergueram Machu Picchu, eles provavelmente já conheciam este lugar. E é aí que algo não bate na história que nos contaram. No coração do Peru ergue-se uma estrutura tão precisa e colossal que até engenheiros modernos se perguntam como foi construída. Sem ferros, sem rodas, apenas pedras de mais de 50 toneladas que se encaixam como se uma máquina invisível as tivesse moldado. Isso não é mito, não é lenda, é real. Bem-vindo a Ollantaytambo, o maior mistério do Peru. Uma fortaleza que muitos acreditam ser mais do que Inca, algo impossível para uma época. Aninhada no Vale Sagrado, entre montanhas e rios antigos, esta fortaleza foi propriedade do imperador Pachacútec e, mais tarde, última resistência contra os conquistadores espanhóis. Mas, apesar de séculos de estudo, Ollantaytambo continua desafiando todas as explicações. Uma maravilha antiga que parece não querer revelar seus segredos. Antes de mergulhar nessa história, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre vai descobrir curiosidades, mistérios e conspirações que quase ninguém fala. Imagine um lugar onde o tempo parece não ter passado. Um vilarejo que não é apenas um ponto turístico, mas sim uma cidade viva, pulsando história a cada esquina. Esse lugar existe e seu nome é Ollantaytambo, no coração do Vale Sagrado dos Andes. Ali, homens, mulheres e crianças ainda vivem em casas construídas pelos Incas há mais de 5 séculos. Caminham por ruas de pedra originais e bebem água que ainda corre por aquedutos projetados antes mesmo da chegada dos espanhóis. Só essa herança já seria suficiente para tornar Ollantaytambo único. Mas o que realmente o transforma em um dos maiores mistérios do Peru é o que se ergue acima dessa pequena cidade. Na encosta da montanha repousa uma fortaleza impressionante construída com blocos de pedra tão gigantescos e perfeitamente encaixados que até hoje desafiam nossa compreensão. Assim que se chega à base da fortaleza, algo salta aos olhos. Os terraços imensos. Eles não foram erguidos apenas pela beleza estética, eram muros defensivos, estrategicamente elevados que garantiam proteção e uma visão privilegiada do vale abaixo. Um verdadeiro bastião militar. Mas à medida que se sobe pelas escadarias esculpidas diretamente na rocha, algo muda. O ambiente deixa de parecer um campo de batalha e passa a transmitir uma sensação quase espiritual. Canais de água ainda ativos cortam os terraços. A simetria, a ordem e a precisão do lugar parecem ter sido projetadas para algo muito além da guerra. Quanto mais alto você sobe, mais percebe. Aquela construção não era só militar, era cerimonial, talvez até sagrada, e é justamente no topo que surge o enigma que intriga visitantes há séculos: muros erguidos com pedras de dezenas de toneladas. Algumas tão grandes quanto um ônibus, pesando mais de 50 ou 70 toneladas. E o detalhe mais impressionante: essas pedras não foram retiradas da montanha onde Ollantaytambo se encontra. Elas foram trazidas de uma pedreira localizada no outro lado do vale. Pense nisso por um momento. Para trazer essas pedras, seria necessário atravessar o rio Urubamba, subir uma ladeira íngreme e vencer terrenos acidentados. Hoje, com caminhões, guindastes e máquinas hidráulicas, já seria uma tarefa desafiadora. E, no entanto, os incas não tinham nada disso. Não tinham rodas, não tinham aço, não tinham motores. Então, como conseguiram? A explicação oficial costuma ser simples: rampas, cordas, rolos de madeira e a força de milhares de homens. Mas quando se observa o terreno, essa teoria começa a parecer insuficiente. Afinal, como mover blocos tão grandes sem deixar rastros claros de rampas monumentais ou pedras destruídas pelo caminho? Algumas pedras ainda repousam abandonadas no meio da rota, como se os construtores tivessem desistido no meio do processo. São testemunhos silenciosos de uma tentativa que talvez tenha sido impossível de completar. O Muro dos 6 Monólitos. Entre todas as construções de Ollantaytambo, uma se destaca: o famoso Muro dos 6 Monólitos. 6 pedras colossais dispostas lado a lado, moldadas com uma precisão impressionante. Cada bloco possui faces múltiplas, curvas e ângulos que se encaixam perfeitamente em suas vizinhas. Nada de corte simples. Estamos falando de verdadeiras peças de quebra-cabeça tridimensionais. E o mais intrigante: não existe argamassa, cimento ou cola mantendo essas pedras juntas. Apenas encaixe perfeito. Tão perfeito que nem mesmo uma folha de papel passa entre as junções. Alguns blocos exibem nichos, outros possuem saliências conhecidas como botões de pedra. Seriam pontos de apoio para transportá-las? Ou símbolos de uma linguagem visual perdida? Ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que nada ali é aleatório. Resistência ao impossível. O Peru é uma região sísmica. Terremotos já destruíram cidades inteiras e até as igrejas erguidas pelos espanhóis na época colonial.
mas as muralhas de Ollantaytambo continuam firmes, intactas. Como isso é possível? Porque as paredes não seguem um padrão reto e uniforme. Cada pedra é diferente da outra, um polígono irregular que se encaixa perfeitamente nos vizinhos. Essa forma curiosa tem uma função prática. Quando o solo treme, as paredes absorvem o impacto e se ajustam em vez de desmoronar. Ou seja, há séculos atrás, os construtores já dominavam uma técnica de engenharia antissísmica que engenheiros modernos ainda estudam para entender completamente: o Templo do Sol e os segredos astronômicos. E se até aqui você já está impressionado, prepare-se. No alto da fortaleza encontra-se o enigmático Templo do Sol. Ali o nível de refinamento é ainda maior. As pedras são polidas de maneira quase espelhada e o templo não foi erguido de qualquer jeito, ele se alinha com o sol durante os solstícios. Isso revela que os construtores não eram apenas engenheiros, mas também astrônomos. Eles conheciam o movimento dos astros e projetaram o templo de modo que a luz interagisse com a estrutura em datas específicas. Agora pense, como, sem instrumentos modernos, sem telescópios e sem registros escritos, conseguiram esse feito? O que não faz sentido. Quanto mais se observa Ollantaytambo, mais difícil fica encaixá-lo no que acreditamos saber sobre os Incas. Eles tinham conhecimentos extraordinários, sem dúvida, mas será que realmente ergueram tudo sozinhos? Alguns pesquisadores defendem que os Incas apenas herdaram parte da estrutura e depois a ampliaram. Isso explicaria por que algumas seções parecem mais rústicas, típicas da arquitetura Inca, enquanto outras apresentam um nível de perfeição quase impossível. Se for verdade, isso abre uma questão ainda maior. Quem foi o povo que construiu a base original? Teorias alternativas. Há teorias para todos os gostos. Alguns estudiosos sugerem que plantas nativas poderiam ter sido usadas para amolecer quimicamente a pedra, moldando-a como se fosse barro. Outros defendem que ferramentas de pedra extremamente duras, como hematita, foram usadas com paciência quase sobre-humana para esculpir cada detalhe. Mais radicais acreditam que Ollantaytambo é obra de uma civilização pré-inca muito mais antiga, que desapareceu sem deixar registros. Uma cultura avançada que dominava técnicas que hoje não conseguimos reproduzir. O curioso é que, por mais especulativas que essas ideias sejam, uma coisa permanece: as explicações convencionais simplesmente não parecem bastar. O mistério do inacabado. O mais estranho de tudo é que Ollantaytambo parece ter sido abandonado no meio do processo. Pedras gigantes inacabadas, blocos ainda presos à pedreira, caminhos incompletos. É como se de repente os construtores tivessem desaparecido ou interrompido os trabalhos. Isso dá ao sítio arqueológico uma aura ainda mais enigmática, como se fosse uma mensagem deixada pela história. Algo aconteceu aqui e ninguém nunca contou o final da história. Se essa teoria já mexeu com a sua cabeça, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você acha. Será coincidência ou a conspiração faz sentido? O maior mistério do Peru. Hoje, Ollantaytambo começa a sair da sombra de Machu Picchu. Em 2025, o governo peruano elevou o sítio ao mesmo nível de reconhecimento dos maiores marcos nacionais. E o mundo inteiro está olhando para ele com novos olhos. Com tecnologias modernas, escaneamento 3D, radar subterrâneo, inteligência artificial, cientistas investigam cada centímetro da fortaleza. Encontram novos detalhes, camadas escondidas, anomalias que sugerem fases diferentes de construção. Mas, em vez de respostas, o que surge é mais mistério. E talvez seja essa a verdadeira função de Ollantaytambo. Não apenas uma cidade antiga, não apenas uma ruína inca, mas um desafio, um lembrete de que não sabemos tudo sobre nosso passado. E essas pedras querem nos dizer quem realmente as colocou ali. E será que algum dia teremos coragem de aceitar que talvez nossa história seja muito mais antiga e mais complexa do que imaginamos? Até lá, Ollantaytambo continua lá em cima, imponente, observando o Vale Sagrado, como um enigma silencioso esculpido em pedra. Um mistério que resiste ao tempo, um mistério que resiste à lógica, e acima de tudo, um mistério que continua a nos chamar, geração após geração, para tentar decifrá-lo. Esta não foi uma construção comum. Foi obra de mentes que compreenderam algo que nós ainda não conseguimos decifrar. E é exatamente por isso que o mistério continua. O que mais te fascina neste lugar? Compartilhe sua opinião nos comentários.